Nós voltamos aqui na nossa conversa com o Gerson Camarote, que está em Brasília, Cássia Godoy aqui em São Paulo. E, claro, vamos voltar a falar aqui sobre processo eleitoral, diante das muitas manobras eleitorais que temos assistido nesses últimos dias, oficialização de candidaturas de alguns partidos, negociação para a formação de chapa e outras discussões. O Partido dos Trabalhadores, que insiste na candidatura do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba acusado por corrupção, em segunda instância, vai lançar nessa semana o seu plano de governo. Para conversar conosco sobre esse assunto e sobre todas essas operações que nós estamos assistindo nesse momento no campo eleitoral, nós convidamos Fernando Haddad, que é o ex-prefeito de São Paulo, já foi ministro da Educação também no governo do PT e está coordenando este plano de governo. Fernando Haddad, desde já, muito obrigado pela sua gentileza estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito prazer em te ouvir, a seus ouvintes. Cássia Godoy, como disse, e Gerson Camarote também participam aqui dessa nossa conversa. Fernando Haddad, ao apresentar um plano de governo, o que o PT tenta é criar mais um fato para manter viva a ideia da candidatura de Lula, apesar de toda a sinalização de que ele não terá condições legais de participar, porque seria ferir a lei da ficha limpa? Olha, Milton, o que o presidente Lula nos encomendou é um projeto para tirar o país do atoleiro em que o governo Temer, com apoio dos tucanos, criaram no país. Você vê que essa situação de desrespeito à classe trabalhadora, as reformas que vêm sendo feitas por este governo, o tratamento que vem sendo dado a bens de primeira necessidade, como o gás de cozinha, a política de preços de reajuste de combustível, a política de salário mínimo, a exclusão das famílias do Bolsa Família, é um descalabro tão grande que nós temos a obrigação de resgatar a memória das pessoas sobre o Brasil que deu certo. E o Brasil que deu certo é o Brasil que foi governado pelo presidente Lula durante 8 anos, batendo todos os recordes de geração de emprego, de melhoria do salário mínimo, de melhoria do poder de compra da classe trabalhadora, de inclusão social, de acesso à universidade. Então nós temos a obrigação de hastear uma bandeira de retomada de um projeto soberano e popular. Esse governo é um governo antinacional, é um governo antipopular. Eles estão vendendo o país. Agora a Embraer, tudo está sendo vendido na bacia das almas, e nós temos o compromisso democrático de apresentar uma alternativa. Eu não vejo no que isso pode ferir a sensibilidade dos democratas. Prefeito. Democracia é isso. Fernando Haddad, vamos ouvir lá o Gerson Camarote, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pois não, Gerson. O senhor fala ali de herança do Temer, herança da Dilma Rousseff, com taxa de juros explodindo, desemprego explodindo. O PT também vai abordar essa herança. E digo mais, faço outra pergunta. Em relação ao Temer, esse grupo todo, o Centrão, que agora vocês criticam, todos estavam na base da Dilma Rousseff em 2014, na base de 2010, na base de 2006 e por aí vai, inclusive com o escândalo do Mensalão, depois Petrolão. Posso te responder, Gerson? Pode. Uma coisa você tem todo o direito de defender o governo Temer, é um direito teu, apoiar o golpe parlamentar que aconteceu. Não estou apoiando. Eu não estou apoiando. Eu estou perguntando, eu não apoio governo algum. Eu sou jornalista e crítico. Agora, eu estou perguntando a coerência do Partido dos Trabalhadores. Não coloque palavras na minha boca que eu não... Haddad e Camarote. Primeiro, o Camarote fez uma pergunta objetiva. Todos esses que estão sendo criticados fizeram parte, e isso é muito objetivo, o senhor não nega. Fizeram parte do governo. Então, o senhor tem todo o direito de responder também, mas... Então, uma coisa, Milton, é você ter o apoio parlamentar para aprovar medidas. Por exemplo, você precisa do Congresso para aprovar reajuste do salário mínimo. Se eu não tiver o apoio de partidos do Congresso, como é que eu vou apoiar o reajuste do salário mínimo? Uma coisa é você buscar o apoio dessas pessoas para um projeto que favoreça a classe trabalhadora. Outra coisa é deixar esse pessoal mandar no governo. É muito diferente. Você quer comparar o projeto do governo Lula com o projeto do governo Temer? Será que alguém em sã consciência vai imaginar
que esses partidos governavam durante o governo Lula, como governam hoje, promovendo o maior descalabro da economia. Agora, novo, de forma objetiva, no governo Dilma, os resultados econômicos ao final do governo Dilma eram muito ruins. Vamos responder. Depois da reeleição, a Dilma foi reeleita, portanto ela foi aprovada em 2014 pela maioria da população. O que aconteceu depois da reeleição dela? Uma sabotagem do senhor Eduardo Cunha, com as chamadas pautas bomba, aprovando absurdos no Congresso Nacional. Aliás, não pararam de fazer isso até agora, aprovando absurdos no Congresso Nacional, um aumento cavalar das despesas públicas para sabotar o governo. Eu não estou dizendo que a Dilma não errou. Eu dei várias entrevistas falando de ajustes que deviam ter sido feitos na política econômica. Agora, uma coisa são ajustes na política econômica, outra coisa é sabotar o país. Agora, alguém duvida do que o senhor Aécio Neves, Eduardo Cunha e Temer fizeram no Congresso a partir de 2015? Pega a pauta do Congresso em 2015, não tem uma pauta que veio do governo. Era tudo pauta-bomba do Congresso Nacional para sabotar a economia do país. Enfim, Michel Temer era vice da Dilma, toda essa chapa, o Centrão era base. Quem atraiu o Centrão, quem criou esse movimento ali no mensalão, perfeito, eu estava lá. Haddad, só deixa o Camarote complementar o pensamento para a gente poder ouvir também a sua resposta depois. Lógico, pois não. Então eu estava lá acompanhando, eu vi o escândalo do mensalão, como esses partidos, PL, como o Valdemar da Costa Neto era importante para o PT, o PP, como Pedro Correia entrava no Palácio do Planalto. Então, eu vi tudo isso. Então, você pode até estar falando a sua narrativa, o seu roteiro, e outra coisa é o que eu vi. Gerson, eu continuei vendo isso no governo Dilma Rousseff. Você nega as pautas bombas do Eduardo Cunha em 2015? Você nega que o Eduardo Cunha... Não, tinha pauta bomba, mas o Eduardo Cunha... O governo Dilma em 2015? Dilma. Gerson, em 2015, o governo foi sabotado pelo Eduardo Cunha. O PT não aprovou a inocência dele na comissão de ética e ele botou o impeachment para votar. O Senado reconheceu que não havia crime de responsabilidade. O Senado reconheceu que não havia crime de responsabilidade. Haddad Camarote. Quem fez chantagem com a Dilma foi o Eduardo Cunha. Isso não significa não reconhecer erro na condição da política econômica no final do governo Dilma. Haddad Camarote, deixa eu colocar a Cássia Godoy aqui nessa nossa conversa também. Cássia Godoy. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o programa de governo do PT e eu gostaria de ouvi-lo, prefeito, a respeito de duas questões aqui. Política econômica, já que nós estamos falando desse tema, né? O que está no programa de governo do PT em relação à política econômica e também em relação à corrupção. Pois não. Bom, porque diminuiu. Falando, não, porque na questão da corrupção, se olhar o que se tem desenhado agora, é que parece que ficou em segundo plano isso. E isso não é um tema importante para o PT? Em relação ao programa de governo anterior que nós tivemos do partido. Quem aprovou o maior legado de leis, isso reconhecido pelo próprio Ministério Público e pela Justiça Federal. O partido que mais aprovou leis de combate à corrupção, e todas as citadas no noticiário foram sancionadas ou pelo Lula ou pela Dilma, todas, sem exceção. Toda a legislação recente... Mas agora, então, há um recuo nisso, não? Ao contrário, nós estamos querendo aperfeiçoar os controles externos às instituições, porque nós entendemos que o próximo passo do combate à corrupção é aperfeiçoar os controles externos. O que isso significa? Você não pode ter nas instituições os iguais fiscalizando os iguais. Quando a fiscalização vem da própria corporação, ela é uma fiscalização deficitária. Então, qual é o passo que os países mais desenvolvidos deram no combate à corrupção, para além do que já foi aprovado? Lei da delação, lei contra as organizações criminosas, lei da leniência, tudo isso foi aprovado pelos nossos governos. O próximo passo é garantir o controle externo das instituições. Ou seja, os diferentes fiscalizando os iguais. Porque quando a fiscalização é feita pela própria corporação, ela é deficitária. Isso vale para o executivo, isso vale para
para as polícias, isso vale para o Poder Judiciário, isso vale para o Ministério Público, ou seja, quanto mais externo o controle, mais eficaz ele é. Então, a nova leva de leis que nós vamos encaminhar para o Congresso Nacional é para fortalecer os controles externos, evitando o viés corporativo que, em geral, ingessa a fiscalização. Gerson Camarote. Prefeito, o senhor falou já até na Folha de São Paulo que os empresários do Brasil têm dificuldade com a modernidade. Aí eu lhe pergunto, o senhor fala ali do governo Lula, mãe do governo Lula, quando você tinha aqueles empresários, amigos do poder, eu poderia, o Grupo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, Ike Batista, que tinha todos os canais, inclusive no BNDES, Joesley Batista, não é uma contradição, prefeito? Olha, Gerson, eu não conheço um único empresário no país que durante o governo do Lula não foi recebido dignamente. Todos os setores da economia, sem exceção, foram beneficiados por medidas do governo. Todos os setores cresceram. Não houve um único empresário que se disse preterido nas suas pretensões de gerar emprego. Eu não ouvi da boca de um único empresário, durante todo o meu período à frente do Ministério da Educação, que um concorrente dele foi beneficiado e ele foi prejudicado por ações do governo. Ao contrário, ao final de 2010, o presidente Lula tinha mais de 80% de aprovação, inclusive da classe empresarial. A classe empresarial, na boca das grandes lideranças empresariais, eu estou falando de Abílio Diniz, de Roberto Setúbal, publicamente disseram que o presidente Lula tinha sido o maior presidente da história do país. Agora, se algum desses empresários cometeu ilícito, eles estão sendo pegos por uma legislação que foi aprovada nesse mesmo governo. E vão ter que pagar, estão pagando, aliás, estão pagando pouco, na minha opinião. Uma das críticas que eu faço à Operação Lava Jato é que o peixe graúdo, ele está pagando pouco. Você está aí abatendo 70%, 80%, 90% da pena dos peixes graúdos que estão nas suas mansões em prisão domiciliar, com seu patrimônio pessoal intacto, enquanto as empresas foram prejudicadas com milhões de desempregados, esses empresários não estão sendo punidos com a devida rigidez, Haddad, com a devida severidade. Haddad, uma questão que, aliás, eu coloquei lá no início dessa nossa conversa, que é sobre a candidatura do ex-presidente Lula, apesar de ferir a lei da ficha limpa. O PT vai continuar insistindo com isso e, ao insistir isso, não está perdendo espaço nas discussões com outros partidos e perdendo, inclusive, a frente de uma liderança, por exemplo, de partidos de esquerda? Olha, a primeira coisa a salientar é o seguinte, a maioria de nós, sobretudo da área jurídica, leu a sentença e discorda de que há uma única prova contra o presidente Lula no julgamento. Então, tem um livro, Milton, de 122 juristas, a maioria deles professores consagrados nas grandes universidades de direito do país, dizendo que a sentença contra o Lula não para em pé. Então é com base nessa fragilidade que nós vamos entrar com um pedido na justiça, é um direito de qualquer cidadão. Não, mas isso tem sido feito, mas está claro que ele está condenado em segunda instância e em segunda instância ficha limpa não permite que concorra como candidato. Mas está claro também que o PT pretende manter essa candidatura até o último momento. Isso. Se você levantar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, você vai ver vários precedentes, não há um nem dois, vários precedentes de candidatos ao Poder Executivo Municipal que tiveram o seu registro aceito nessas mesmas condições. Diante de uma sentença frágil, tiveram o seu registro aceito. Então nós vamos invocar essa jurisprudência para registrar o nome do presidente Lula. Agora, a Justiça tem todo o direito de avaliar e mudar de opinião em relação à jurisprudência já firmada. Mas é papel do candidato e do partido pleitear o registro. Isso não existe... O PT não está perdendo, então, no seu entender, não está perdendo espaço nessa discussão, nesse momento, ao insistir numa candidatura que provavelmente não vai se concretizar. Pode estar, mas isso deveria estar sendo comemorado pelos adversários e não está.
Por que os adversários não estão celebrando esse erro do PT? Deve ter alguma razão para isso. Provavelmente porque a população, apesar de tudo que está acontecendo, quer votar no Lula e quer elegê-lo presidente. Ou seja, a estratégia dos nossos adversários é que não está dando certo com essa perseguição que está acontecendo da imagem do Lula numa coisa tão frágil quanto atribuir uma propriedade da qual ele não tinha nem a chave. Fernando Haddad, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Milton. Obrigado, Camarote. Obrigado, prefeito. Até mais. Um abraço para vocês. Fernando Haddad, que coordena, um dos coordenadores da campanha e desse plano de governo que está sendo anunciado pelo Partido dos Trabalhadores.